Deus é sempre bom, amém? Então diz assim, a partir do 5, nós vamos ler até o 20. Uma leitura um pouco longa, mas tem um propósito. Vamos lá então. Verso 5, mas a Ana dava uma porção dupla, diga assim, porção dupla, porque a amava mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, a sua rival continuamente, a fim de, provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava a Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com amargura de alma chorou e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo ao Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, os seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse, até quando continuarás embriagada? Abandone esse vinho. Ana respondeu, não se trata disso. Meu senhor, sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. E eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui, agora, por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu então, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda aquilo que você pediu. Ela disse, espero que sejas benevolente para com a tua serva. E então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Diga, o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Samuel, que quer dizer, eu pedi ao Senhor. Irmãos, essa é uma das histórias mais bonitas que eu considero da palavra de Deus. Uma situação de extrema entrega, de profunda devoção, de grande fé e confiança no Senhor. Temos vivido momentos em que as pessoas têm abandonado a sua fé, ou a sua fé tem se mostrado oscilante. Determinados momentos, forte, animado, feliz. Determinados momentos, angustiado, entristecido, abatido, querendo desistir das coisas. E nós vemos aqui, irmãos, a prova de uma pessoa que estava em circunstâncias muito difíceis. Para a sua época, uma mulher que não tinha filhos era considerada amaldiçoada. Existe lá no Evangelho de Lucas uma passagem, que eu não me recordo o endereço, mas o apóstolo disse ao Senhor,
no momento em que o Senhor iria curar um cego, que era de nascença, um dos apóstolos, um dos discípulos disse: Senhor, por que este nasceu desse jeito? É maldição, é pecado? Quem pecou, ele ou a sua família? De onde vem, qual é a fonte desta maldição? Porque isso realmente era enraizado na sua cultura e não havia ali pessoas que compreendessem de uma outra forma. Jesus, então, ele fala para o seu discípulo: olha, isso não é nenhuma coisa nem outra, isso é para a glória de Deus. E eu tenho uma palavra para você nessa manhã. Aquilo que está difícil, aquilo que você está vivendo, que está muito complicado, não é maldição, é para a glória de Deus. Vou dar mais uma chance para você. É para que Deus seja glorificado em cima dessa situação. É para que, irmãos, eu sempre digo uma coisa: quando eu oro para o Senhor, eu dou uma pelada de vez em quando. Eu falo: Senhor, quanto mais difícil, mais glória para o Senhor. Olha, Senhor, que chance maravilhosa para o Senhor ser glorificado. Amém, irmãos? Você tem que ser esperto na tua oração, né? Porque Deus, Ele conhece o seu coração e Ele sabe tudo que você está passando. Ele sabe das angústias, das ansiedades, dos momentos de falta de fé, né? Teve uma vez uma pessoa que foi pedir algo para Jesus e Jesus sondou o coração dele. Sabe, irmãos, quando a gente está diante do Senhor com o nosso coração aberto, é como se estivéssemos nus. Não há nada que possa ser encoberto. E aquele homem disse assim: olha, me ajuda na minha pouca fé. Ele falou assim: olha, eu sei que precisa ter fé, mas a minha fé é pequena. Eu não sei se vai dar conta, se vai ser o suficiente, né? Mas ele plantou uma fé no seu coração e nada vai ficar para trás. Se você desejar, Ele vai te levar exatamente onde Ele planejou para você estar. Amém? Então, o contexto dessa história, aqui uma mulher oprimida que não tinha filhos. Mulheres eram muito pejorativamente humilhadas por conta dessa condição, dessa situação. E Ana já vivia há vários anos, porque a Bíblia diz que a outra esposa, não pode mais, tá bom? Não vai se animando aí, porque era só aquela época. Agora já não pode mais. Então ele tinha outra esposa e tinha filhos com ela, né? Então Deus deu filhos a outra que tirava sarro dela porque ela não tinha filhos. A gente não sabe quantos, mas para ter vários filhos, passam-se vários anos. Então essa situação estava em decorrência na vida de Ana por muito tempo. Ela já estava sofrendo um certo tempo. Quantos de nós já não oramos e dizemos: Senhor, a minha luta está demorando demais. Alguém já fez essa oração? Eu já fiz, irmãos. Falei: Senhor, tá bom, já entendi, agora vamos lá onde é para a gente chegar, porque já demorou demais. Mas o tempo de Deus é diferente, irmãos. Ele sabe o tempo oportuno. Essa é uma palavra para a sua vida nessa manhã. Não vai chegar antes, mas também não vai chegar depois. Amém? Essa é a palavra de Deus, irmãos. É a palavra que Deus tem orientado nos nossos corações. Então aqui o problema de Ana não era maldição, né? Talvez no contexto de hoje se falasse assim: olha, você precisa ir lá no Viva Quarta para ter uma libertação completa, para você receber a libertação de uma maldição hereditária. Com certeza. Vocês lembram lá o que Jó falou? Que os amigos de Jó falaram para ele? Deus é sempre bom. Então Deus está certo e você está errado. Certamente, você fez alguma coisa, talvez você não lembre, mas com certeza você fez alguma coisa para estar nesse estado, né? Eu tenho certeza, irmãos, não poucas pessoas, elas estão dispostas a te julgar por aquilo que elas estão enxergando na superfície. Sim ou não? Ela olha os tombos que você está levando, ela vê o teu sofrimento e ela fala assim: nunca me enganou. Sabe aquelas as pessoas hiperespirituais? Aquela pessoa que anda um tanto assim no chão, levitando.
ela tem uma sensação espiritual sobre todo mundo, menos sobre ela, né? Então ela consegue discernir o pecado de todo mundo. Mas qual é a única pessoa que eu posso mudar, irmãos? Eu mesmo. Então essa é uma verdade bíblica, né? Nós precisamos aprender a ter misericórdia das pessoas. Diga para o seu irmão, tenha misericórdia dos outros. Você já viu alguém sofrendo de verdade, irmãos? Poxa, tem tantas coisas, tem tanta gente, irmãos, que carrega situações difíceis por longos anos na sua vida. Às vezes uma enfermidade, às vezes uma dificuldade. Você vê ela mancando, capengando, mas ela está sempre ali buscando. A gente olha que deve ter alguma coisa de errado, mas ela está ali buscando, está batendo, está batendo, está batendo. E a Bíblia nos ensina, o Senhor Jesus disse, aquele que bate, a porta se abrirá. Quantos querem bater a porta do Senhor hoje? Você quer bater a porta do Senhor? Tem algo difícil demais para Deus? Marcos capítulo 9, verso 27 diz que para Deus, tudo é possível àquele que crê. Você crê? Ana, ela, apesar da sua vida muito debilitada, das suas emoções muito fragilizadas, ela tinha fé no Senhor. Mas era uma fé diferente, porque naquele tempo, meus irmãos, o templo era restrito às pessoas. Havia certas classes de pessoas que podiam entrar em certos lugares do templo. E adivinha, as mulheres, elas ficavam assim, se tivesse que escutar o ministrador, não tinha como, porque elas ficavam tão longe dali da parte que era julgada mais importante, que então realmente ela tinha que gritar alto, mas ela não estava gritando. Nós lemos o texto que ela estava apenas balbuciando. Tem uma notícia boa para você: Deus está escutando a sua oração, mesmo aquela que você faz em silêncio, mesmo aquela que você faz ao Senhor sem palavras. Alguém já orou e sem palavras? Já orou ou não? Até porque aquela experiência que não sai nada. Você vai, sabia que Deus, o Espírito Santo traduz isso, e isso chega à presença de Deus? Aleluia. Irmãos, esse sentimento na essência que sai do seu coração no momento de angústia é aquele que mais Deus recebe, porque ele não está baseado em razão, mas ele está baseado naquilo que está dentro. A boca fala do que o coração está cheio. E quando você consegue proferir, mesmo que sejam grunhidos, mesmo que sejam gemidos inexprimíveis, a Bíblia nos ensina que até mesmo estes vão à presença de Deus. Talvez está faltando você gemer um pouquinho mais na presença de Deus. Talvez está faltando, né, buscar um pouco mais profundamente, mesmo que dos seus lábios não saiam palavras. Ele está disposto a te abençoar. Mas então qual era o problema de Ana? Nós lemos lá no verso 6. Quem lembra? Coloca para mim lá o verso 6, por favor, minha secretária. Vamos ver de quem que era a culpa dela estar estéril. 1, 2, 3. Aí, ó. Porque o Senhor a tinha deixado. Quem que deixou ela estéril? Você já orou a Deus assim: poxa, Senhor, sou eu. Parece, não mesmo para todo mundo é fácil. Você já teve essa impressão, não? Parece que todo mundo pega as coisas para fazer e dá certo rápido, né, pastor? Parece que todo mundo faz e é abençoado, todo mundo prospera mais rápido, todo mundo recebe os seus sonhos antes. Mas aqui, irmãos, nós às vezes temos a impressão: Senhor, por que eu demoro tanto? Por que o Senhor está atrasando os meus sonhos? Sabe, irmãos, existem palavras, nós temos que ter toda a reverência a Deus, mas Deus compreende as suas orações sinceras. Não que seja uma oração desrespeitosa. E às vezes nós temos muito costume, muito hábito de falar: por que Deus
enquanto deveríamos falar: para que, Deus? Qual é o propósito nisso, Senhor? Estou esperando, me coloca na fila, eu vou chegar. Diga assim para o seu irmão aí: a fila está andando. Amém? Você está chegando. Vou dar mais uma chance. Você está chegando. Está chegando a sua vez. Sabe aquela fila de mercado que demora demais? E que quando chega na pessoa que está na sua frente, tem que chamar a pessoa para fazer não sei o quê, que não passou o cartão, deu alguma coisa errada. Não tem problema, irmãos. No tempo certo vai dar certo. O Senhor vai fazer esse milagre. Então, parece que Deus tem alguns problemas comigo às vezes. E não tem nada de errado você perguntar para Ele: Senhor, qual que é? O que está pegando? Tem coisa errada? Conserta. Não está na hora? Espera. Não está buscando muito? Busca mais. Clame ao Senhor. Busque ao Senhor, porque em momento certo, o livro de Provérbios diz que, Eclesiastes, aliás, diz que há tempo para todas as coisas. Então, mesmo que eu seja atendido, às vezes parece que demora o que eu estou pedindo. Às vezes dá vontade de: Senhor, agora não quero mais, já cansei de esperar. Mas aqui existem algumas coisas que eu queria ministrar sobre a sua vida, do porquê parece que demora, porque parece que Deus está interessado em fazer as coisas mais devagar. Primeiro, precisamos compreender que o dono da bênção é maior que a bênção. Ele é Deus. Ele é maior. Sabe, muitas vezes há possibilidades de você desviar os seus olhos daquilo, do verdadeiro Deus que te deu, da fonte das suas bênçãos, e guardar a bênção no seu coração e vazar, cair fora. Você acredita que tem bênçãos que podem te afastar de Deus? Tem ou não tem? Tem bênçãos que podem nos afastar de Deus. O que isso me ensina? Me ensina que a minha necessidade não são os milagres, mas o Deus, aleluia, é o Deus dos milagres. A minha maior necessidade é de Deus. Aquilo que eu mais preciso, a minha vida depende de Deus, ainda que eu não tenha saúde, ainda que eu não tenha bens, ainda que eu não tenha coisas que eu desejo. Os milagres, irmãos, são apenas consequências, detalhes do seu relacionamento com Deus. Os milagres acontecem não porque nós pedimos, não porque nós merecemos, mas porque Deus é sempre bom. Se dependesse, irmãos, de nós merecermos alguma das coisas que nós temos pedido, jamais chegaria. Porque nós, irmãos, não merecemos nada. Graça é um favor que nós não conquistamos. Deus nos dá. Então, eu não preciso de milagres, a minha maior necessidade é o Deus que faz milagres. Tudo que eu carrego de benefícios não significa nada sem Ele. Não há nada, irmão, que possa te fazer feliz plenamente se Deus não estiver com você, se você não estiver caminhando junto com Ele, se você não atrair a presença dEle para desfrutar aquilo que Ele te deu. Aquilo que Ele te deu rapidamente vai ficar sem graça, rapidamente você vai enjoar, você não vai querer mais aquilo. Deus quer ser o primeiro. Tem uma música que eu gosto muito, que a letra dela fala assim: que se Ele não for o primeiro no seu coração, já não vale mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se Ele for o primeiro, o seu companheiro,
se Ele for o seu companheiro, se Ele for o motivo do teu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há nada que Deus não possa fazer, mas Ele precisa ser o primeiro. Sabemos, às vezes, quando o foco da gente está nas coisas, nós esquecemos qual é a nossa fonte, de onde vêm as coisas, de onde nós recebemos todas as vitórias, as bênçãos. Eu sempre falo isso hoje, irmãos, eu não tenho nada que eu já tinha antes de Jesus. Nada. Tudo, irmãos. Família, casa, tudo. Eu não tinha nada. Eu não tinha saúde antes de Jesus. Hoje eu tenho saúde. Antes de Jesus eu era drogado. Hoje eu não sou mais. Antes de Jesus eu era alcoólatra. Não sou mais. Deus deu uma ajeitada legal, irmãos. Olha, o milagre foi profundo. Imagine, agora que os cabelos estão faltando, eu era cabeludo, tocava na noite, rock and roll, irmão. Então eu jamais posso esquecer de onde eu fui tirado. Quando aquele paralítico foi curado, Jesus disse: pega a tua maca e vai para casa. A maca representava o que da onde Jesus tinha tirado ele. Aquela maca, irmão, não ia dar para pôr numa moldura, mas ia dar para encostar na parede, e todas as vezes que ele olhasse para aquela maca, ele ia se lembrar de onde ele estava. Lembre-se hoje de onde você está. Lembre-se de coisas que Deus já te deu vitória. Lembre-se de coisas que você venceu, que você não tinha ideia de como fazer, e que hoje já passaram. Aleluia! Lembre-se de coisas difíceis na sua família, os seus filhos, algum parente, alguma enfermidade, alguma dificuldade. Você comprou a sua casa, você conseguiu. Vale um glória a Deus isso ou não? Você chegou, você venceu. Sabe por que você venceu? Porque Deus é sempre bom. Porque Deus é sempre bom. Segundo ponto que eu gostaria de ministrar, são apenas 25 pontos. Estou brincando. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Não parece estranho Ana pedir um filho para Deus, que era o que ela mais queria, e dar para ele depois? Irmãos, sabe seus filhos? Deus não tem netos, amém? Deus tem filhos. Aqueles filhos que Deus colocou na sua mão, são de Deus. Não é seu. Tem mãe que toma conta do filho, o camarada está com 40 anos, está em casa ainda, não sai de casa, tem que tocar o rapaz, né? Que é o filho para ele. Seus filhos são de Deus. É para você cuidar. É para você ensinar o caminho. É para você mostrar o caminho para ele, que vai levar ele na direção de Deus. Se ele vai escolher, não sei. Mas eu sempre falo para o meu filho, eu só vai para o inferno se quiser. É dele, irmãos. É tudo dele. Então Ana fala assim, sabe por que ela fez isso? Eu estava aqui conjecturando com os meus botões gospel. Não poderia ter, eu imagino que no coração dela não poderia ter nada entre ela e Deus. Você sabia que seus filhos podem ser objeto de idolatria? Sim ou não? Seu carro pode ser? Um instrumento musical pode ser? Seu dinheiro, seu trabalho, sua inteligência, seus recursos, tudo isso, irmãos, pode ocupar o lugar de Deus. Ana falou assim, eu queria tanto isso, mas tanto, eu queria tanto isso, que se eu ficar para mim,
eu vou esquecer de onde veio. Então, Senhor, é teu. Sabia que depois ela teve vários outros filhos? Sabe por quê? Porque ela plantou um filho. Assim Deus fez na nossa vida, irmãos. Sabe por que você foi salvo? Deus plantou um filho para colher muitos outros. Romanos capítulo 8, verso 29, diz que Deus, ele sonhava com uma família de muitos filhos parecidos com Jesus. Então ele planta um filho para colher muitos filhos. Eu sou colheita de uma semente que Deus lançou chamada Jesus Cristo. Aleluia! Então essa mulher, irmãos, ela está nos ensinando algumas coisas aqui, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E eu queria que você refletisse neste momento, será que tem alguma coisa hoje que você precisa largar? Tirar suas garras dela? Tem alguma coisa atrapalhando a sua vida? Será que você não tem dedicado horas demais ao trabalho? Ah, pastor, mas Deus entende. É verdade. Certamente Ele entende. Ele sonda, Ele conhece, Ele sabe tudo o que está no nosso coração. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é apta para discernir as intenções do coração. Então, irmãos, também o livro de Hebreus nos fala que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que nós deveremos dar contas. Então esse Deus está aqui hoje trazendo o nosso entendimento que Ele é a pessoa mais importante da minha vida. Ah, Jesus é a pessoa mais importante da minha vida. Mas isso não basta de palavras, tem que ser vivência, temos que viver isso, para que não fique nada entre nós e Deus. Deus prospera pessoas, né? O livro de Deuteronômio diz que Ele é que nos dá força para adquirir riquezas. Não há problema nenhum em termos de prosperidade, mas precisamos compreender, né, que nunca podemos trocar o Criador pela criatura. Eu não entreguei a minha vida para Jesus. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, era exatamente isso que eu queria dizer: entregar a vida, entregar tudo, colocar diante dele. Senhor, é teu. Você quer que eu venda meu carro? Eu vendo. Você quer que eu compre? Eu prefiro comprar mais um, né? Se eu quiser que eu compre outro, eu compro outro. Se o senhor quiser que eu vá falar alguma coisa para alguém, me fala o que é para falar, que eu vou. Vocês estão entendendo, irmãos? A minha vida não é minha, porque eu a entreguei para Jesus. Então não era de brincadeirinha, era de verdade. E também não era por um dia, por uma semana, por um mês, mas era para toda a vida. Quantos já entregaram a sua vida para Jesus? Entregou mesmo? Então não pega de volta. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Os planos de Deus são maiores que os meus. Um dos meus textos preferidos da Bíblia, do livro de Jeremias, capítulo 29. Os meus pensamentos são maiores. Isso está escrito. Bem sei eu os pensamentos que tenho de vocês. Pensamentos de paz. O shalom de Deus está neste lugar hoje, aleluia. Eu sinto, irmãos, uma alegria no meu coração neste momento. Estou olhando para vocês aqui, ó, e eu estou assim, com uma sensação de muita paz. Eu queria profetizar isso sobre a sua vida. Eu quero profetizar um ano de paz na sua vida. Chega de tanta guerra. Vai ser mais fácil, vai ser mais rápido, vai ser maior do que você pensa. Aleluia, eu sinto paz no meu coração em declarar essa palavra sobre a sua vida. Os planos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. Eu creio, você crê?
Ele sabe tudo, Ele é poderoso. O projeto de Ana era ser a mãe. O projeto de Deus era que ela fosse mãe de um grande homem. Você vê que o projeto de Deus é maior? Quando você vê uma semente, e alguém te pergunta, o que você está vendo aqui? Você vê o fruto. Você já está se achando muito esperto. Quando Deus vê uma semente, Ele vê uma floresta. Porque os planos de Deus são maiores que os meus. Deus consegue enxergar melhor. Há alguns dos projetos que você tem feito, que Deus tem que dar uma melhorada. Porque às vezes você pensou pequeno demais. Às vezes você não se preparou o suficiente. Às vezes a tua visão não alcançou aquilo que Deus queria. Deus queria aquilo, mas que aquilo proporcionasse algo maior na sua vida. E às vezes Ele tem que ir lá para o computador celestial, que é o top dos tops, última linha, último modelo, e Ele senta lá e Ele fala assim, não, isso não está tão legal, tira daqui. Agora sim. Então Ele começa, irmãos, filtrar. Você acredita que a gente pede coisas desnecessárias para Deus? Sim ou não? Você acredita que Deus tem bom senso de humor? Ainda bem, diga glória a Deus por isso. Irmãos, tem coisas que eu acho que Deus olha lá a sua oração no computador dele e fala assim, sabe de nada. Deixa comigo que eu vou formatar isso aqui. Eu vou deixar mais legal. Eu vou fazer com que isso vire algo que produza no reino de Deus. Amém, irmãos? Esses dias o nosso coração, nós estávamos lá falando sobre o nosso filho foi jogar futebol com os amigos do trabalho, e a gente falou, filho, primeiro, não me faça passar vergonha. Seja bênção lá naquele lugar. Se as pessoas falam palavrão, você não fala. Se a pessoa dá canelada, vai devagar, porque ele é meio bruto, né? E não se esqueça de Jesus. Não se esqueça de quem você crê, de quem é o seu coração. Se você tiver uma chance, fale dele. Convida para ir na igreja. Ah, pai, mas às vezes os caras tiram sarro. Eu falei, é isso mesmo, filho. É desse jeito. É desse jeito que acontece. Quanto mais difícil, mais Jesus quer. Não se esqueça de professar aquele que salvou a tua alma. Não se esqueça de glorificar, porque todas as coisas, irmãos, que nós fazemos, tem que ter Jesus no meio, tem que ter um propósito de Deus. E é por isso que muitas vezes Deus, Ele formata, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quarto lugar, já estou terminando, diga graças a Deus. Olha só, Deus é soberano. Por que Ele faz? Não sei. Por que não faz? Também não sei. Ah, pastor, mas isso é uma muleta para explicar tudo que você não sabe explicar? É claro que é. O que é fé? Fé é aquilo que ainda não se materializou. Vai fazer quando for a hora. Então Ele é soberano. Não se questiona Deus. Só se fala, né, espera-se no seu propósito. Olha só a oração que Ana fez lá no capítulo 2. Não precisa abrir aí o verso 6. Eu vou ler aqui para vocês. Olha o que ela diz aqui. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e tira ele de lá. E atira de lá. O Senhor é quem dá a pobreza e dá a riqueza. Ele humilha e Ele também exalta. Levanta do pó o necessitado, do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentarem-se com os príncipes, e lhes dá lugar de honra.
pois os alicerces da terra são do Senhor. Irmãos, é forte esse texto, hein? É profundo. Então ele faz o que ele quer. Sabe aquelas pessoas que vêm assim, mas se Deus é bom, por que tanta coisa ruim acontece no mundo? Não tem aqueles, né, usado pelo capeta que faz essas perguntas? Pois é, irmãos. É porque Deus sabe o que Ele faz. Ele é soberano, Ele é poderoso. Se tiver que matar, Ele mata. Se tiver que deixar estéril, Ele deixa. Porque Ele sabe o que Ele faz. Então essa aqui, irmãos, é uma das orações, né? Uma mulher que faz uma oração dessa, irmãos, é uma pessoa convertida. É uma pessoa que entende, compreende profundamente o poder de Deus. Eu vou encerrar aqui já, e queria citar um texto. No capítulo 6 de Daniel, conta a história em que ele passa um dos desafios maiores da sua vida, que é a cova dos leões. E ali, depois de tudo que aconteceu, toda a conspiração, todas as situações que ali o comprometeram, e ele foi livre pelo Senhor, o rei chega pela manhã e fala assim: porventura, o teu Deus a quem tu serves continuamente, teria te livrado? Ele perguntou, porque ele não tinha certeza. Mas olha o que aconteceu com esse homem que não tinha certeza. Os últimos versos do capítulo 6, do 26 em diante, diz assim: faça um decreto pelo qual todo homem em domínio do meu reino temam e tremam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e verdadeiro e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva, ele faz sinais, maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel da cova dos leões. Isso aqui, irmãos, é um homem ímpio. É uma pedra falando. Mas é alguém que, através do testemunho de um homem, conseguiu reconhecer a soberania daquele que está sobre todas as coisas. O poderoso El Shaddai. Eu queria que você se colocasse de pé neste momento. A história de Ana, você sabe como termina. Ela ganha um filho. Ela é abençoada pelo Senhor. Uma linda história. Mas essa história não é só para ficar lá na Bíblia. Ela pode se tornar a história da sua vida. Se você buscar, se você crer, se você colocar diante de Deus, se você fizer a sua parte, Deus pode fazer milagres. Sabe, irmãos, as promessas, elas são maiores do que os milagres. Quem entendeu isso? Você entendeu isso? Quando Deus falou para Abraão assim: Abraão, você vai ser pai de uma grande multidão. Será que Deus, quando Ele parou para pensar, senta no seu trono e fala assim: puxa, esqueci que Sara é estéril, e agora? Fiz uma promessa. Irmão, Deus não está nem ligando. Tanto é que, se você for ver, Abraão nunca pediu para Deus curar a esterilidade da sua esposa. Mas sabe o que ele fez? Ele criou na promessa. Há promessas para a sua vida de Deus. Há lugares que Deus deseja que você esteja. Deus não está nem aí o que Ele precisa fazer para que isso aconteça, porque Ele é Deus, porque Ele é poderoso, porque tudo está nas mãos dEle, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque não há impossíveis para Deus. Você já pensou se diante do Mar Vermelho, Deus prometeu para Moisés que eles iam passar por ali? Será que Deus ia arrumar um barco? Não sei. Irmão, não se preocupa com o jeito que Deus vai fazer. Olha, o Espírito Santo fala no meu coração. Tem gente aqui, irmãos, que acha
muito difícil de acontecer aquilo que ele está querendo. Sabe o que você está fazendo, meu irmão, minha irmã? Você está diminuindo o Deus El Shaddai, Todo-Poderoso. Ele tem poder para fazer. É uma doença, não estou conseguindo, está difícil. É uma coisa na justiça que parece que não vai acontecer. Vai desenrolar, irmãos, em nome de Jesus. Você acha, irmãos, que Deus vai perder para alguém? Às vezes a gente olha para a situação como se Deus e o diabo estivessem empatando, está terminando o jogo, e a gente lá torcendo para Deus não tomar um gol. Irmãos, Deus é infinitamente maior. Não existe. Sabe por quê Deus não pode pelejar espiritualmente com o diabo? Porque não haveria chance para ele. Deus peleja com o diabo moralmente, porque a moral é uma escolha do ser humano, assim como foi lá no céu uma escolha dos anjos, quando parte deles caíram. Deus é muito maior. Não tem chance para o diabo, irmãos. A única chance dele é você se acovardar. A única chance é você desistir. A única chance é você escolher outro caminho. Mas se você escolher continuar nessa direção, Deus vai abrir uma porta. Deus vai abençoar o seu caminho. Deus vai fazer milagres. Como Ele vai fazer? Quantos milagres Ele terá que fazer? Não importa. Tudo isso passa por um princípio chamado fé. Você não pode abandonar a sua fé. Eu quero orar por você nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, crendo que o Senhor está melhorando o seu projeto, amém? Não chegou ainda, mas está no forno. Quem já comeu pão de casa quentinho aí? Dá uma dor de barriga danada, mas é bom, né? Fala assim. O teu pão está quentinho, amém? Posso ouvir um amém? Deus está te dando autorização. Sabe, irmãos, eu vejo, aleluia, eu vejo pelos olhos da fé o Senhor fazendo uma assinatura. Eu vejo uma caneta na mão de Deus. Deus está escrevendo algo. Eu declaro isso sobre a sua vida. Aquilo que você almejou, que ficou no caminho, ficou pela metade, que você não conseguiu completar, que não deu certo, ainda vai dar em nome de Jesus. Deus vai abrir uma porta. Querido Deus, eu creio que os milagres, Senhor, que são nas regiões celestiais, eles estão vindo, eles estão descendo na direção daqueles que clamam ao Senhor. Não importa para nós, meu Deus, como é que o Senhor vai fazer. Não importa, meu Deus, quais são os meios. Não importa, assim como não importava para Moisés, se o Senhor usou um vento para abrir o mar, se o Senhor secou, se o Senhor evaporou, o que o Senhor fez não importa. O que importa é que o milagre aconteceu, a maneira e a forma, meu Deus. Nós não queremos nem saber como é que o Senhor vai fazer. Mas eu sei que o Senhor faz e que o Senhor pode. E neste momento, Senhor, restaura o coração daqueles que estão reconstruindo suas vidas, daqueles, meu Deus, que estão renovando seus projetos, naqueles que estavam parados. O Ventura está lançando a sua empresa, está lançando o seu negócio, está pensando numa ideia criativa para poder fazer algo, para produzir, para abençoar a sua família, para prosperar. Deus, eu quero dar uma palavra de vitória nessa situação, Senhor, clamando que o Senhor vai enviar recursos, que o Senhor vai enviar ideias criativas, que o Senhor vai trazer inspiração, que o Senhor vai ensinar o caminho pelo qual devem andar, para que isso tudo seja feito. Eu oro na autoridade do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Assim será, meu Deus, porque o Senhor é bom. Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus. Louvado seja Deus. Fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus.
mas se não der, Ele continua sendo o mesmo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, por este momento de graça.